Estamos começando mais um Antenados na Geral ao vivo para todo o Brasil, aqui pela Boas Novas. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Hoje nós vamos aprender muito. O programa Bate-Papo está de alto nível. Vamos falar sobre o que você planta, você colhe nessa vida. Vamos falar também sobre a questão da reencarnação. Muitas pessoas acreditam, se fazemos um mal nessa vida, na outra vida, se tivermos, vamos nascer mal, vai ser pior. Se hoje eu sou um rei e faço alguma coisa errada, amanhã eu vou ser um escravo. Acredito um pouco nisso. E a gente, nós que acreditamos que existe apenas uma vida, o que nós fazemos aqui? Nós vamos escolher aqui ou vamos escolher no céu ou no inferno, se não formos para o céu? Eu estou indo para o céu. E você pode participar com a gente enviando aqui um tweet, pelo Facebook ou ligando para cá, participando ao vivo da nossa programação. Nós temos uma pergunta para você também, enquete, e para falar sobre tudo isso, sobre a lei da semeadura que tantos conversamos e diferenciar um pouquinho dessa questão de karma, de vamos escolher em outra vida. Eu recebo aqui ele que é psicólogo e pastor-presidente da Assembleia de Deus, Ministério Deus de Poder e Glória, em Cosmos, aqui no Rio de Janeiro, pastor Carlos Henrique. Pastor, seja bem-vindo ao Antenados. Boa tarde, sempre um prazer estar aqui, mais uma vez, para poder ajudar, esclarecendo o tema, com um tema tão importante quanto esse, e eu creio que vai ser de grande valia para todos que estão nos assistindo. Você deve ter plantado algo muito bom, né, pastor, para estar aqui no Antenados ao vivo. Olha, eu tenho buscado muito a Deus. Colhendo, né? Eu tenho buscado muito ao Senhor, né? E isso é fruto, sim, da busca que nós temos em Cristo. Tá certo, pastor, seja bem-vindo. Okay. Recebo também aqui ele que é pastor na comunidade evangelística Jesus Vive e também, comunidade evangélica, eu tô lendo errado aqui, tá ruim a visão. Jesus Vive e também é escritor, pastor Roberto Caputo. Pastor Roberto, seja bem-vindo ao Antenados. Prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Então você pôs seu óculos aí, pastor. Vai dar uma melhorada aí, tá um negócio aqui. É um prazer estar. Realmente a gente tem muito a acrescentar. A gente espera poder contribuir para elucidar, porque impressionantemente há pessoas dentro do meio evangélico que creem nisso. E a gente espera poder abençoar. E até acho que assim, olha, é o mesmo conceito, né? O que você planta, você colhe a mesma coisa de karma. Só o que muda é que você vai colher outra vida. Então já é um conceito totalmente diferente. Não é a mesma coisa não, hein, gente? Recebo também aqui ele que é professor de teologia, é escritor e pregador itinerante da Igreja Assembleia de Deus em Duque de Caxias, pastor Liomar de Oliveira. Pastor Liomar, seja bem-vindo ao Antenados na Geral. Todos aqui, é uma alegria poder retornar a essa casa. Eu espero que nós possamos ser aqui um canal de Deus para elucidar algumas dúvidas que pairam sobre esse assunto. Tá certo, obrigado pela presença, pastor. Por último também recebo ele que é teólogo, é conferencista e pastor auxiliar na Igreja Pão da Vida, Felipe Heinrich. Felipe, seja bem-vindo ao Antenados na Geral, queridão. Obrigado, André, é um prazer estar aqui novamente com vocês e quero dizer que estar no Antenados não é um karma. É muito bom. Fez alguma coisa ruim para estar aqui, né? Olha lá a enquete. O que fazemos de bom e mal volta para nós nessa vida? E vai adicionar ainda mais um pouquinho. Nessa vida, eu quero saber que tudo que nós plantamos aqui em vida, nós vamos colher em vida? Ou vamos colher no céu? Se alguns não forem para o céu, vão colher no inferno. Pode existir isso mesmo? Ligue aí, vote sim ou não no final desse bloco e no final dos outros blocos. Vamos sempre dar a parcial. E eu já vou trazer a pergunta aqui, pastores. É muito perigoso a gente comparar esse negócio de karma, que é colher algo que você plantou em outra vida, com, por exemplo, o que a Bíblia fala da lei da semeadura. O que você planta, você colhe. São dois conceitos, pastor, você acha totalmente diferentes? Vamos primeiro então nos colocar na Bíblia, né? Salmo 126, o que fala? Aquele que semeia chorando, ele vai colher os seus feixes sorrindo. Então, de fato, existe na Bíblia referência a respeito da colheita, lógico. Agora, o que existe também é a grande confusão feita a respeito do karma, quando se diz que você vai ter a influência das tuas partes, vai ter influência na vida espiritual vindoura, no caso do karma. O que o karma, ele é o conceito de karma? Ele vai determinar o seguinte: se eu sou hoje uma pessoa má nessa vida, não é isso? Eu pratico o mal, eu vou na minha reencarnação vir sofrendo algumas mazelas em função dessa vida. Isso é completamente, na nossa visão bíblica, errado, fora de todo o contexto, porque nós não queremos dessa forma. Uma que nós não vemos na Bíblia é reencarnação, nós vemos ressurreição. E todos, vamos ressuscitar em Cristo naquele grande dia, tá certo? E também nós vemos encarnação. Isso. Jesus encarnando, não reencarnando. Exatamente, eu nunca vi isso também. Né? E o que é importante frisar também, aqui aproveitando esse momento, é que a Bíblia é clara quando ela fala em Hebreus, o escritor de Hebreus é muito claro quando ele fala no capítulo 9, versículo 27. Ao homem cabe morrer uma só vez, não é isso? E após isso segue o juízo.
Então é muito claro, eu fico até surpreso, não tanto, mas um pouco surpreso, em saber que tem pessoas evangélicas, eu já vou dar até um puxão de orelha aqui, se me permite, já, que as pessoas precisam frequentar a escola bíblica dominical das suas igrejas. As pessoas precisam aprender, porque o povo sofre e erra por não conhecer a Escritura. Claro que é evidente que a Bíblia não concorda em nada com essa questão, e essa vai ser a minha defesa até o final, para a glória de Deus. E olha, a gente já tem muitas perguntas vindo aqui na internet, e eu acho interessante uma coisa, eu vou até sair um pouco do nosso assunto inicial, só para a gente sacramentar um assunto interessante aqui. Quando a gente fala de karma, de outra vida, ou de colher que a gente planta, algumas pessoas fazem perguntas que talvez nada tenha a ver com isso, confundindo um pouco esse assunto, que realmente algumas pessoas fazem uma salada meio louca. Isso não tem muito a ver com karma, mas a pessoa fala o seguinte: André, e deve ter acontecido com ela, não sei, uma pessoa por morar em um lugar que já foi um cemitério, por exemplo, um terreiro de magia negra, não sei o que, ele pode sentir, ouvir, ver outras coisas? Vocês falam muito, não sei se é a pessoa evangélica, fala aqui, vocês falam muito dessas coisas espirituais e não sei o que, e ele acredita, ele dizendo aqui que acredita que na outra vida já se consultou e tal, era alguma coisa, então ele ouve, vê e fala muitas coisas, e pessoas falaram, ó, onde você mora hoje, aí era um cemitério, não sei o que, eu posso ver coisas? Existe esse karma do local também, não na pessoa, o local tem um karma, um peso ruim? Eu acho que essa pessoa está vendo muito filme hollywoodiano, muito seriado Supernatural, aí. Mas o que acontece? Quando a gente vai para a questão do karma, da questão local e tudo mais, isso é uma experiência, isso é um conceito milenar. Não está presente simplesmente no cristianismo. Isso tem no budismo, no hinduísmo, no espiritismo. Então a pessoa, por ela acreditar numa vida após a morte, como nós acreditamos numa vida após a morte. A única diferença é que a nossa vida após a morte, ela não é gerada uma nova vida, um novo nascimento. A gente tem dois caminhos e a gente vai para um deles. Nós, graças a Deus, vamos todos para o céu. Mas local, karma. Entenda uma coisa, se você não é cristão, eu vou partir do princípio bíblico de cada um de nós. Se você não é cristão, você pode ver o que você quiser, você vai ver um montão de coisa, até porque o inimigo das nossas almas, ele vai pleitear isso. Então, por exemplo, se você lida com espíritos, lida na macumba, lida no candomblé, você vê isso a todo momento. É óbvio que essa coisa ela vai se manifestar em muitos outros lugares. Agora, eu tenho uma certa dificuldade em acreditar que uma pessoa lavada, remida, convertida a Cristo, tendo ao seu redor todas as hostes celestiais para defendê-la e o próprio sangue do Cordeiro, chegar num lugar e aí de repente surgir um espírito que não é um karma do local, não é um espírito que retornou, mas sim um demônio, entendeu, para infernizar a vida dessa pessoa, a não ser que ela não tenha sobre si o sangue do Cordeiro. E também é importante frisar aqui, nesse aspecto aí da visão, que muitas vezes a pessoa já tem uma informação de que ali era um local dessa natureza. Aí entra a questão psicológica, a pessoa ela já está, de certa forma, contaminada com essa ideia. Então, se um gato subir no muro e arrastar uma lata lá, rasgar uma lata de lixo, para ela já é um demônio, já é um fantasma. Da sugestão, né? Exatamente. E tem a questão também até da própria doença. A pessoa pode estar sofrendo de delírio, de alucinação. Pode acontecer. Às vezes a pessoa está ali, não está existindo nada daquilo, mas já por se ter a ideia daquele local ter sido um centro espírita, né? Isso aí que ela diz? Não é, exatamente. Então, quer dizer, ela já está, de certa forma, já influenciada, essa é a coisa. Já está influenciada a ter essa visão, que na verdade, às vezes, não está acontecendo nada. Os demônios, né, como diz um jovem lá na igreja, já meteram o pé há muito tempo. É coisa mesmo da imaginação da pessoa. Mas nós cristãos temos, pastor Leomar, temos isso como a questão do amaldiçoar, né? Um local amaldiçoado, que lá nada vai crescer e não vai, enfim, que na Bíblia a gente tem alguns exemplos, talvez, de pessoas que amaldiçoaram povos ou lugares. Hoje em dia, para acreditar nessa questão de esse local é amaldiçoado, ou aquela nação é amaldiçoada, ou esse povo, é meio complicado, né? Mas não que se prenda à questão do karma. É bom que a gente deixe claro aqui, eu gostei da palavra que foi dita agora há pouco, você fazer bem claro o seguinte, que segundo a etimologia da própria palavra, karma quer dizer consequência. Ação, consequência, que veio de lá do budismo, hinduísmo, jainismo, e depois, posteriormente, foi pego pelo espiritismo, a teosofia, e aí adaptado por alguns segmentos da nova era. Então, ele está preso essencialmente ao conceito da pessoa, do ser humano. Então não há essa possibilidade de, não, aqui isso aqui é um karma do lugar. Não, isso é, segundo a origem da doutrina da questão, diz respeito à
pessoa, no sentido de que ela vai praticar determinadas coisas que virão a repercutir no seu futuro ou numa nova encarnação. Então, isso daí eu concordo com o que foi dito aqui. Eu acho que estão vendo muito filme. Acho que a pessoa que fez a pergunta deve estar acompanhando demais o seriado. A gente tem uma ligação aqui da Samila, do Rio de Janeiro. Tudo bem, Samila? Ih, acho que caiu a ligação aí. É o karma na linha telefônica. Das operadoras do Brasil. Só a gente também não deixar de considerar que a Bíblia diz que Satanás se transveste de anjo de luz. Então, ele pode aparecer, não necessariamente oprimir, com certeza não. Mas ele pode aparecer diante de um cristão para confrontar, para atacar, para tentar até impedir que aquele cristão abençoe vidas, pregue a palavra, qualquer coisa assim. Eu sei de muitas situações de pregadores, de conferencistas, de homens que falam a multidões pregando o evangelho, não necessariamente um congresso de avivamento doutrinário, mas pregando o evangelho, ou seja, vidas serão salvas. E esse é um motivo tremendo para Satanás se levantar contra. Então, concordo, a questão do cemitério e tal não tem nada a ver. Mas é possível sim que o inimigo se manifeste. Assim, a questão da manifestação, eu até concordo, e é bom, foi pertinente a palavra do senhor. A manifestação, ela é corrente, é possível, sim, é plenamente, até mesmo biblicamente amparada, digamos assim, mas não que isso, me permita fazer essa colocação, não que isso tenha um relacionamento direto com a lei do carro, que aquele lugar tem um carro a ser carregado, não, aquele lugar não tem, mas há um ambiente espiritual ali que compra essa coisa. Break, depois eu quero voltar, já que a gente está falando desse ambiente de karma, vamos esquecer um pouquinho o karma, vamos vir para o nosso... a questão do cara possesso, demônio, o que nós como cristãos acreditamos na questão espiritual. Eu já ouvi falar no debate aqui no Antenados, a gente está falando sobre essa questão de manifestação espiritual e demônios e possessão, de pessoas falando que existem certas castas de demônios ou principados em algumas regiões do Brasil, isso, diferente, que fala o seguinte, é muito mais fácil, e eu já vivi isso de lugares que eu morei, em um local que eu morava no Amazonas, e eu vou citar, no Amazonas, era quase todo culto a gente via uma manifestação de possessão, de pessoas sendo assim. Quando eu mudei para Belém do Pará, que é outro local do lado, já não era raro ver, porque a pessoa falou, não, porque lá tem uma caça muito forte da idolatria, porque a questão do Sírio, é uma festa muito grande, então lá é muito... Existe isso, então, existem lugares que o demônio ele é mais forte do que em outros lugares, aí a gente traz essa questão do local, tem um peso maior, a gente vai para um rápido break e a gente vai pensando nisso. Você que está em casa, responde o seguinte, o que fazemos de bom e mal? Volta para nós, o que nós plantamos nessa vida, nós vamos colher nessa vida. 80% das pessoas dizem sim e 20% das pessoas dizem não. Fique antenado na geral, daqui a pouco a gente volta. Doar sangue é um ato de solidariedade que eu, você, todos nós devemos praticar. Doe sangue, faça disso um hábito. Essa corrente precisa de você. Seja um doador, um grande ato incentivado e apoiado pelo SUS. Ainda estamos no ano do centenário. E a Boas Novas traz para você o kit de DVDs do centenário. Kit número 2 é a réplica da Mala dos Pioneiros, contendo 20 DVDs. Sendo 10 DVDs com os melhores momentos dos 90 aos 99 anos. E 10 DVDs com a festa do centenário. Kit número 2, por apenas R$ 250, parcelado em até 6 vezes sem juros e frete grátis para todo o Brasil. Ligue agora! 21 12 6300 ou acesse www.voishop.com.
Estamos de volta aqui no Antenados na Geral, falando hoje sobre karma, sobre o que você planta, você colhe. A gente pergunta para você de casa: o que nós fazemos de bom e mal nessa vida? Nós vamos colher nessa vida? Daqui a pouco a gente dá a parcial. Pastor, e eu tinha lançado aquela pergunta no último bloco, a questão territorial, que algumas pessoas acreditam e dizem mesmo que em alguns locais existe um peso espiritual ou demoníaco mais forte do que os outros. Existe então uma questão espiritual também territorial? Cabe uma explicação porque é complexo o assunto, né? E eu vou voltar um pouquinho na palavra do pastor, quando ele mencionou a questão mais da individualidade da recompensa, né? Do que é gerado em função do que se fez. Pastor, a gente analisando um pouquinho essa questão do karma, eles próprios que creem nessa visão, eles acreditam o seguinte: existe o ego-karma e o karma coletivo. Eles entendem o seguinte, que o ego-karma é aquela coisa que quem vai colher, como o pastor falou, é a pessoa, mas tem também o karma coletivo, que eles entendem o quê? Por exemplo, os povos que foram aqui, que eram os primitivos aqui do Brasil, aqui da América, e eles foram, de certa forma, judiados, tiraram as terras dele, foram mortos, e eles creem na visão de que a violência hoje explica muito devido a isso. São esses povos que reencarnaram e hoje, eles buscando esse espaço, né, que foi tomado, olha só, a ideia de que eles creem, estou explicando. Então, eles entendem que o que eles fazem hoje gera uma consequência na coletividade. Essa é até a questão da violência. Não é isso? Então existe isso também. Agora, voltando aqui à questão do lugar. Como eu falei, é complexo. Eu vou tentar aqui ser sucinto. Existe a questão da legalidade. Existe a questão, claro que se eu estou num local onde eu vejo que a maioria, ou um grupo considerável de pessoas, invoca os demônios, a ação dos demônios naquele lugar, ela vai ser muito mais do que no lugar onde, por exemplo, existe um grupo de pessoas que invocam a ação do poder de Deus. Então, é muito claro isso. Se eu estou num lugar onde a pessoa está ali, vou ser muito claro aqui, tem lugares no Brasil, né, que a incidência de terreiros, né, de religiões afrodescendentes é enorme. Se você olhar numa visão espiritual, tu ir num lugar desse, eu trabalho aqui no Rio, por exemplo, cheguei a um lugar, não vou falar aqui o nome, mas eu andando por esse lugar, a cada esquina tinha um centro um centro de macumba. E ali você percebe que o lugar, não estou aqui querendo espiritualizar tudo, mas você percebe que é diferente o lugar. A atmosfera você espiritual. Sente a atmosfera espiritual. Exatamente. De uma forma diferente de quando você, por exemplo, está na rua de uma igreja. Principalmente, né, de uma igreja que você conhece, sabe que está numa igreja, você está indo numa igreja. É diferente. Há, sim, uma ação pela permissividade. Se há uma invocação de demônio sobre uma certa área, eles vão atuar naquela área ali. Né? E a autoridade, a questão da palavra de autoridade. A gente tem aqui no Brasil a festa chamada Carnaval. Vamos então entrar nessa questão? Uhum. É dado ali pela autoridade, porque a palavra da autoridade ela tem um efeito no espiritual. É dada a chave da cidade, né, na mão do momo. E a gente percebe o que é a festa de Carnaval. As consequências e quem fica que governa essa festa. Eu sou dessa questão, eu entendo dessa maneira. Existe uma influência. Há uma propensão muito maior, entendo o que eu vou dizer, e eu vou explicar biblicamente, para o domínio do mal. Por isso que nós lutamos tanto, por isso que Jesus disse, esta casta só pode ser, né, expulsa, liberta com jejum e oração. Por uma declaração do próprio Jesus, o mundo jaz no maligno. Quem administra o mundo é Satanás. Por quê? Porque foi entregue a ele. Quando Jesus é tentado por Satanás, e Satanás diz, olha, se você prostrado me adorar, eu vou te dar todas essas coisas do governo do mundo, porque a mim me foi entregue. Quem entregou? Adão, lá atrás. Deu permissão. Deu a ele. Legalidade. Deu legalidade. Lá atrás Adão deu a legalidade a Satanás. E quando ele vai a Jesus, olha, me deram, está na minha mão. Então o mundo jaz do maligno. A propensão do mal acontecer é muito grande. E a gente está cansado de ver notícias terríveis. Agora, por isso que a igreja tem que se posicionar. A igreja se omite muitas vezes, fica com medo até mesmo. E essa legalidade que o pastor citou, ela é real. Então eu não vejo bem que é a questão do local, mas é a questão da legalidade. Ali... Das pessoas, de fato. Das pessoas, se ela for embora dali, entrar dentro de pessoas, tem nada a ver o território físico. Eu mencionei Amazonas e tu tem um Afonso do Amazonas ligando pra gente. Afonso, tudo bem, querido? Eita, olha, o karma tá forte. O karma hoje está forte. Legalidade aí, esse telefone aí não está passando. Mas, André, eu me preocupo que, por exemplo, as pessoas falam assim, cuidado que não mexe com tal demônio, porque o demônio do lugar é um demônio mais forte do que o demônio de outro lugar.
E eu acho isso muito perigoso a gente entrar por esse campo. Legalidade existe, talvez a legalidade de uma área, entendeu? Niterói tem uma legalidade, porque o povo de lá, Zona Sul, é um tipo de pecado muito mais influente do que na Baixada, que é outro tipo de pecado. Então, são as legalidades que as pessoas dão. Agora, não significa que o demônio daqui é mais forte que o demônio dali. Porque senão, apesar de existir hierarquia, a gente vai em nome do nome de Jesus. A gente vai em nome de Jesus. Então, eu já vi muita gente da área de batalha espiritual falar assim, não se mete com fulano, não se mete com o demônio tal, porque o demônio tal vai te fulminar. Aí a pessoa fica super preocupada em não ir contra uma potestade, um príncipe desse mundo, aí vem uma pombagira e dá uma rasteira nela. Sim. A gente tem que entender que a função do demônio é roubar, matar e destruir, independente de qual linha ele seja. Mas aí entra aquilo que o pastor aqui bem salientou. A única coisa que destrói o povo de Deus é exatamente o quê? Falta de conhecimento. Exatamente. E eu até queria levantar, já que foi por esse lado, e eu queria ver se a gente conseguia ir para um outro lado, porque no início aqui se falou sobre a questão da confusão que gera na cabeça de certas pessoas, e pregando pelo país afora, andando aí de uma ponta a outra do Brasil, eu tenho visto crentes muito confusos com relação ao karma evangélico. Que isso, pastor? Existe karma evangélico? Criaram. Eu considero. Eu já ouvi falar. E eu vou te dar o nome. Que a gente poderia até fazer um outro debate só sobre isso, e já devem ter até feito o conselho. Sabe qual é? É a questão da maldição hereditária, que nada mais é de que uma adaptação evangélica do karma que o espiritismo prega. Porque se eu tiver que acreditar nisto, eu tenho que, consequentemente, acreditar no karma como o espiritismo, como o hinduísmo, como o budismo, como eles pregam. Porque aí eu vou ter que acreditar que eu estou sofrendo aqui agora porque meu pai foi adúltero, meu avô foi adúltero, então agora não adianta. E Deus tem alegria na alma daquele que se converte. Acabou a história. Eu estou vendo Jesus passando na rua e aí falam assim, quem pecou? Foi ele ou foi o pai dele? Aí Jesus, o quê? Ele ou o pai dele? Vem cá, eu estou pregando outro evangelho, eu estou pregando a graça, vocês estão me fazendo voltar para a lei. Não, e na Bíblia tem essa questão do karma mesmo, né? Isso já é visto como karma, na verdade, uma maldição hereditária. Se uma pessoa, judeu, e muitas pessoas acreditam nisso hoje. Se alguém nasce com algum problema patológico, alguma coisa congênita ali, a pessoa, poxa, mas coitado, ele não mereceu isso. Muitas vezes é confundido. E aí se dá o nome de maldição a consequências. Exatamente. Eu sou alcoólatra. Eu tenho relações com a minha esposa totalmente alcoolizado. Gera uma criança com problemas motores, mentais, devido ao grau de alcoolismo que eu estava. Então, isso é maldição hereditária. Não é maldição, é uma consequência da minha irresponsabilidade. Isso é biologia. Exatamente. Então, e até espiritualiza-se a coisa. Até pelo fato de você ter essa prática, a criança nasce com a carga genética já com a gente chama de um velcro. Predisposição, que vai ser predisposto. Por que algumas pessoas, inclusive, não fugindo do tema aqui, elas usam droga, né? A gente trabalha com dependência química, sabe disso. A pessoa usa droga uma vez, duas e não é a praia dela. Eu falei, isso não é pra mim não. E enquanto que uma só pelo cheiro, ela gruda naquilo e morre naquilo. Quer dizer, então existe sim isso, né? Agora é importante frisar aqui, dentro do que foi colocado no começo, a gente pesquisando entendeu o seguinte, o karma eles querem trazer um amparo bíblico para o livre-arbítrio. Embora a Bíblia não fale em livre-arbítrio em lugar nenhum, nunca li essa palavra na Bíblia. Mas a gente entende, né? Subentende-se que existe. Então, o que é isso na nossa visão evangélica? Eu entendo assim. É a escolha, é o fruto da tua escolha. O ser humano, ele é fruto do que ele escolheu. E ele vai colher o que ele escolheu. Ele está ali, ó, frente, como fala a Bíblia em Deuteronômio, ó, eis aqui a bênção e eis aqui a maldição, eis aqui a vida e eis aqui a morte. Aí Deus é bom que ele fala, ele dá dica. Ele fala, escolhe, pois, a vida para que viva tu e tua descendência. Se eu venho de uma família toda escangalhada, se eu venho de uma tradição toda torta, uma visão toda arruinada, será que tem jeito para mim? Eu vou carregar esse karma? Claro que não. Se eu encontrei com Jesus, ele quebra toda a maldição, meu. O sangue de Jesus purifica todo pecado. A gente tem a participação da Lélia aqui do Rio de Janeiro. Tudo bem, Lélia? Bem, amado. Que bom. Opa, valeu aí. Foi a primeira que não caiu. Lélia, o que você acha disso? Tudo que nós plantamos de bom e de mal, você acha que nós vamos colher nessa vida? Bom, eu digo aqui na terra, né? Se for seguir a palavra, se diz que daquilo que plantarás e farás, a gente tem que ficar de olho nisso, né? Agora, eu queria saber o que vocês acham dos principados, porque
A pessoa, por exemplo, eu acho que é mais fácil a gente morar num cemitério do que num centro de macumba. Mas aí, depois de morrer... Então, a gente pode ser, não ser... Entendi, Lélia, obrigado. Você fala num cemitério, mas... Entendi. Obrigado pela participação. Olha que interessante. E falar, não sei o quê, a própria Lélia está assistindo a gente, ela tem um certo... receio, pensamento duplo de, poxa, morar onde foi centro de macumba, ali deve ser meio... É interessante, a gente fala que não, mas existe de fato. As pessoas evangélicas, crentes, têm esse medo de, não, ali eu sou vizinho, não sei o quê, e será que os espíritos e não sei, né? As pessoas têm medo. A gente vai pro rápido break e a gente pergunta para você aí de casa, tudo que nós plantamos nessa vida, nós vamos colher. O que fazemos de bom e mal volta para nós. 85% das pessoas dizem sim, 15% das pessoas dizem não. Continue antenado na geral, que daqui a pouco a gente volta para o próximo bloco. E aí, criançada? Você quer participar do Baba Bíblia? Então, vamos lá, você pode mandar um vídeo fofucho de crianças ou animaizinhos, uma foto sua ou uma mensagem para nós, para o nosso e-mail, babebi@boasnovas.tv. Essa menina aí, olha, ela até parece com a Vitória do Babé Bíblia. Mas é a Vitória do Babé Bíblia? Acorda, Valda! Ih, sei não. Fiquem ligadinhos de segunda a sexta aqui na Boas Novas, de 11 da manhã ao meio-dia. Mas isso é bom demais da conta, não sabe? Babé Bíblia! Aleluia! Se não está no mundo das promessas de Deus, o livro Um Grito por Liberdade Financeira, escrito pelos pastores Jonatas e Ana Lúcia Câmara, nos ensina que podemos ser bem-sucedidos, tendo uma vida próspera e de bem com Deus. Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. Quero apresentar a você o mais novo lançamento da Boas Novas e da Assembleia de Deus, que é escrito por mim e pela minha esposa Ana Lúcia, Um Grito por Liberdade Financeira. É tudo o que Deus pensa e que a palavra de Deus orienta para a pessoa ser bem-sucedida na vida material e na vida financeira. Isso aqui não são palavras de homens, é a palavra de Deus. Eu quero recomendar a você a adquirir e a presentear esse livro a alguém que você deseja sucesso e que seja feliz. Um Grito por Liberdade Financeira. Adquira já o seu nas lojas e principais livrarias. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Consequência, não estamos escolhendo. Estamos de volta aqui no Antenados, está muito bom o papo no intervalo. A gente tem que botar a câmera da internet para funcionar aqui, que o papo no intervalo às vezes é quase melhor do que o papo aqui ao vivo. A gente pergunta para você de casa, o que nós fazemos de bom e mal volta para nós? Isso em outras palavras, o que nós plantamos nessa vida, nós vamos colher nessa vida? E essa é a pergunta que eu já vou trazer para esse bloco. Um cara matou, ele é assassino, ele vai colher em vida? Ou ele pode fugir, ele nunca vai ser preso? Só o fato de ele já estar fugindo já está pagando. Porque ele já não está vivendo a vida mais comum. Ele já é um fugitivo. Já está sofrendo. Ele já tem que deixar o lugar onde ele mora, o convívio talvez de uma vida inteira. Mudar ele já está pagando de alguma maneira. Ele está colhendo é. ali, né, as consequências de estar sendo um fugitivo. Não é isso? É a mesma coisa que Caim. O que Deus falou para ele? Ó, por onde tu for, vamos ver que você é um assassino. Quer dizer, ele já estava colhendo do ato que ele cometeu. Então, eu fico com essa palavra. Colhe sim, agora... É uma questão de entender. É na mesma proporção? É no tempo. Exatamente. Aí é questão de analisar cada caso. Eu entendo o seguinte. Vai colher, por exemplo. A gente é solteiro, né? Vou dar um exemplo de alguém. Solteiro, não conhece a Jesus, não vive sob as regras, né, de Deus. E o camarada faz sexo antes do casamento. Tá certo? Ele vai ali, pode acontecer, como muitos chegam na igreja dessa maneira. Ele vai, é pai solteiro, ou é mãe solteira. Mas a parte do pai, vamos levar mais para o pai, que geralmente quem paga a pensão é o pai, né? Então ele chega na igreja, pastor, me converti, Jesus morreu pelos meus pecados, agora eu sou uma nova criatura. Aquele velho homem que fez aquele filho lá, ele não vai pagar a pensão não, porque eu sou nova criatura.
Será que ele pode fazer isso? Entendi, o cara se converte. Será que ele pode fazer isso? Ele vai colher o frutozinho tudo, de né? ter que pagar pensão, pagar lá o que ele fez. Pastor, eu matei um camarada, estou fugindo. Eu até falo isso no ar, aqui ao vivo. Chegar lá com essa ideia, eu falo, querido, vamos lá, vamos se apresentar à justiça, vamos fazer o que deve ser feito, e Deus vai estar com a mão sobre você. Você vai estar sob a proteção de Deus, mas vai cumprir os trâmites legais, eu entendo que sociais, que devem ser cumpridos. A gente paga pelo pecado. Isso é uma consequência. Nós temos as consequências do pecado e elas são visíveis, são certas, são óbvias. Não é você se tornando uma nova criatura que as suas consequências serão apagadas. Não é esse quesito. Mas o karma, ele explica, ele se torna mais fácil a gente entender algumas coisas. Tipo, por que as pessoas boas sofrem ou por que as pessoas más não estão sofrendo. Eu fico imaginando Asaf lá entre os Salmos de Davi, ele também falando isso, ele andando na rua pobre, fazendo a vontade de Deus e vendo o ímpio prosperar. Entendeu? Será que ele estava discutindo sobre karma? Não, na realidade não. Jó pagando, sendo íntegro, reto, temente a Deus e pagando por isso. Mal. O que a gente tem que entender é que, assim, existe uma lei de semeadura e de colheita. Isso é um princípio bíblico. Agora, quem vai mensurar essa lei? Quem vai te dizer o que você deve pagar? Até quando você deve pagar ou não? Não sou eu, não é você. É Jesus. Então, por exemplo, eu matei. Mas aí me converti. Tá, eu paguei 15 anos na cadeia, fui solto e a partir de então tenho uma vida miserável, pagando e me arrependendo todo dia. O outro também matou, pegou 5 anos e a partir dali começou a ser bênção. Não sou eu que posso julgar o karma gospel deles. É Jesus. André, e é importante, o pastor tocou aqui na questão da consequência, porque eu vejo que o povo evangélico em geral tem uma certa dificuldade em lidar com essa questão da consequência do pecado, de entender como é que funciona essa dinâmica. E eu sempre uso o exemplo de Davi, que Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um cara que tinha Deus na vida dele, que tinha tudo, e foi lá e pecou. Mas quando o profeta o advertiu e trouxe à tona tudo que ele tinha feito, o que o profeta disse para ele? Ó, tem um detalhe, a espada nunca sairá da tua porta. Consequência. Depois o que aconteceu na família dele? Você vê na família dele, um filho vai lá e estupra a irmã, e depois o outro vai e mata aquele filho que estuprou e tenta roubar o trono do pai, e não sei o que. Consequências que acabaram, frutos de situações que acabaram vindo daquela lá atrás. Mas isso não tem a ver com negócio de karma, não. É simples questão de atitude, consequência do pecado. Como Davi poderia pegar e repreender Absalão sobre adultério? Com que moral ele poderia fazer isso? No momento em que Amnon tomou a sua irmã e a estuprou, como Davi poderia chegar lá e... rapaz, você armou, você fez. Assim, então, tá vindo, ele está vendo consequências das coisas. Errei e me arrependi, isso não te dá respaldo para errar, meu filho. Então vem cá, vamos sentar com o papai aqui e vamos consertar as coisas. Sim, mas eu digo o seguinte, não adianta querer colocar a coisa e deixar de entender que sempre vai haver consequência. Não estou indo para o lado do paternalismo. Davi ficou de braços atados porque ele pecou. Não era isso. Eu estou querendo dizer o seguinte. Para sempre. Não. Eu estou dizendo que a consequência, ele tinha que enxergar naquilo a consequência de seus atos. Davi tinha que olhar para aquilo e falar, tá vendo? Olha, agora é importante frisar que a lei eu plantei e colher veterotestamentária, ela não funciona na área da graça. Não é mais olho por olho, dente por dente. Não é eu matei e eu vou morrer. Não é a terceira lei de Newton, outra vez evangelical, entendeu? Aquela coisa, mesmo grau, mesmo efeito, bate e volta na mesma intensidade. O que fala em Gálatas 6? Fala o quê? Aquele que semeia no espírito, ele vai colher o quê? Exatamente. Tem uma consequência. Agora é perigoso a gente voltar para a lei. A gente voltar para a lei e falar que fica o nosso advogado. Exatamente. Se pecarmos, temos um advogado. Junto onde é que fica o advogado? Foi excluído da OAB espiritual? Exatamente. Com certeza não. Mas isso não invalida a questão da consequência. Não, mas que a gente está falando questão vetero ou neotestamentária não invalida. Mas consequência do pecado continua acontecendo. A gente só está falando de mal, de pecado, de matar. Vamos falar de coisa boa também para ver consequência de coisa boa. Não, agora, nos dias de hoje, vou trazer para os dias de hoje, os dias da pós-modernidade, vamos dizer assim. Que a gente está falando essa coisa da consequência imediata. O que você planta, você colhe. Então, nós temos aí talvez uma teologia nova, uma teologia que está em alta, que é a do
Dá para Deus que Ele vai dar de volta e multiplicar. Da prosperidade que pode existir sim um fundamento, eu acredito que sim, porque o que você planta, você colhe. Agora, a questão de daqui a 3 semanas e 90 dias e 5 horas, Deus vai te dar. A gente está falando a mesma coisa, que a gente está quebrando um pouco aquela questão de quem vai mensurar o que vai voltar para você, queridão? Não é o tamanho da tua semente, não. Eu tenho uma ideia quanto a isso. Posso falar rapidamente? Aqui, olha só. Na questão material, fica visível esse retorno. Na questão material, você estudou, se formou, consequentemente você vai ter um bom trabalho. Automaticamente você vai ter uma boa posição. Isso aí é visível. O que as pessoas confundem, veja bem, é a questão espiritual. Olha só, para eu ser salvo, eu só tenho que fazer uma coisa, confessar Jesus como meu Salvador e procurar viver segundo a vontade dele. Efésios 2:8. Nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, eu vou ensinar o seguinte, para a salvação, nós não podemos criar, tudo que se criar e imaginar, falar, é balela, porque já está pronto. É pela fé em Cristo. Agora, para o que é concernente a esta terra, você tem habilidade e você tem influência pelos teus atos. E o único ato que vai te dar vida eterna com Jesus é crer pela fé. Mas aí que está, mas espiritualiza-se. E eu digo que se você ofertar X, Deus vai lhe dar 100 vezes mais. Então eu quero trazer você a uma fé em que se você investir no reino, você vai receber muito mais. Deuteronômio 28 diz lá: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e seguires os seus mandamentos, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Há 14 versículos de bênção. Depois ele fala que se você não seguir, há 36 versículos de maldição. Isso ninguém fala, isso ninguém prega. Não, isso ninguém prega, só se prega os 14, obviamente, entendeu? Mas eu já ouvi pregação em que o pastor dizia: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e alcançarão todas essas bênçãos. Ué, mas e a questão do obedecer? Que está lá. Obedecer, eles se esquecem que as promessas de Deus que estão na Bíblia, todas elas são condicionais. São condicionais. Exatamente. E não são condicionais. Nos remete à ideia da consequência. Não, a fidelidade, a obediência. Nos remete à ideia da consequência. Exatamente. Se é condicional, vai ter uma consequência. Até o próprio Deus, quando em Malaquias fala, até Deus quando fala em Malaquias do dízimo, ele diz, não é o quê? Ser fiel. E provai-me nisto, se não os abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós tamanha bênção. Mas falando de quê? De obediência, de fidelidade. Não necessariamente de oferta. E porque também às vezes é engraçado, não vou falar com alguns pastores, mas posso imaginar alguém pregando a questão de oferte ou ajude que Deus vai te retribuir, porque quem planta, colhe. Agora, se você fez um mal, Jesus já morreu na cruz pelos seus pecados. Ele também não fala da consequência, porque isso é a questão. Não, Jesus já morreu pelos meus pecados. Toda a colheita e a consequência do meu pecado foi levado sobre Jesus na cruz. Pregar sobre o pecado não dá ibope. Foi ou não foi? Foram os meus pecados que foram levados na cruz ou foram as minhas consequências? Que são duas coisas diferentes. Consequência, queridão, é uma coisa e pecado é outra. Pecado é o espiritual, consequência é o material. Matou, vai ser preso. Usar um exemplo aqui básico, assim, para falar dessa questão. Eu, quando era jovem, na minha igreja, tinha um rapaz que ele começou na mocidade junto com a gente. E ele era uma bênção junto com a gente, orava junto com a gente, subia monte, a gente estava na escola dominical, era uma bênção ele. Chegou uma determinada época, 17, 18 anos, ele foi embora. Caiu no mundão, caiu na bagunça, foi viver a vida dele, absolutamente de qualquer jeito. E a gente continuou na igreja. Passou um tempo, esse rapaz voltou, veio para a igreja, arrasado, cabisbaixo, mas assim, arrasado mesmo, com um diagnóstico debaixo do braço, soro positivo. Agora eu tenho HIV. E ele voltou, pediu perdão na igreja, consertou-se, voltou a frequentar os cultos, voltou a frequentar, tal, e estava ali, ele batia no peito e ele falava: não, eu sei que eu estou pagando o que eu semeei. Fui eu que semeei, fui eu. Ele falava, quantas vezes eu vi ele dar esse testemunho: eu estou pagando pelo que eu semeei, porque a Bíblia diz que tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Jesus o perdoou amplamente, o recebeu de volta, o deu graça, o ungiu.
Mas no físico tá lá a consequência. No físico a consequência assim tá lá. como pode ser curado, assim Pode como pode ser, não E ser. também, outra coisa, Cabe a Deus. a gente volta, e também tem muita gente que talvez foi pro mundão e fez pior do que ele fez e não necessariamente vai ter HIV também. Exatamente. Quem é que vai medir a Não sou consequência? Não sou eu. A Simone, nem a Simone vai medir, mas ela tá na linha aqui do Rio de Janeiro. Tudo bem, Simone? A paz do Senhor para todos. Paz do Senhor, Simone. O que você acha, Simone? Olha só, você está falando sobre a teologia da prosperidade. Tem muito também charlatão, tem muitas pessoas que brincam com o emocional, né, dos fiéis, né, muitos fiéis chegam até um certo lugar, né, com as suas vidas destruídas. Você tem que dar isso, você tem que dar aquilo, que Deus vai te prosperar. Quer dizer, a palavra de Deus diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Então as pessoas estão cheias de problema, né, dá aquilo e muitas das vezes não vê a solução. Né? Tem muitos lobos com pele de ovelha, querendo sugar a ovelha, né? Mas sabemos que no grande dia, né, o Senhor, né, aonde o Senhor também vai desmascarar quem. Tá certo, Simone. Tem alguma pergunta também, Simone? Ou não, veio para descer o cajado no pessoal, né, Simone? Tá certo, obrigado pela tua participação. A gente vai para um rápido intervalo, a Simone já entrou já, que é uma coisa também, e eu gosto sempre de dizer, teologia da prosperidade, existe sim prosperidade na mensagem de Deus. Agora, prosperidade não é dinheiro, gente. Só isso que a gente tem falado. Duas, bíblica e fantasiosa. Existem dois tipos de prosperidade. Vai para o rápido break, daqui a pouco a gente volta. Acho que vai ser o último bloco já. Tá voando o tempo. O que nós fazemos de bom e mal, ela volta para nós. O que nós plantamos, nós vamos colher. 88% das pessoas dizem sim, 12% das pessoas dizem não. Tem os 12% que falam assim, não, Jesus já morreu por mim. Eu não vou colher, não. Fique antenado, né, geral, que daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí. Criminalização da homofobia. A presidente saiu da cerimônia. A polícia encontrou o corpo graças a uma denúncia anônima. Milhares de pessoas. Agora são 3 horas no horário de Brasília e está no ar o Boas Novas Brasil. CD Nova Voz. Cante hinos da harpa cristã em ritmos regionais, junto com o coral de crianças da Assembleia de Deus em Belém. São 7 faixas com hinos da harpa e mais 7 faixas de playback para você cantar na sua igreja. Ligue 0 operadora 21 21 12 6300 e peça o seu CD por apenas R$15,90. Adquira também o kit infantil com 2 revistas em quadrinhos sobre a história da Assembleia de Deus, juntamente com o CD Nova Voz por apenas R$25. Não perca tempo, ligue 0 operadora 21 21 12 6300 ou acesse www.voishop.com. Criatividade, bom humor, improviso, papo inteligente e muita emoção. Vem com a gente, Hiperativo, o programa que tem o seu jeito e o seu estilo. Todos os sábados às 15 horas, fique ligado aqui no Boas Novas. Estamos de volta aqui no Antenados na Geral, último bloco, falando sobre o que você planta, você colhe, a lei da semeadura, karma, consequências. E última chance que você tem para votar. O que fazemos de bom e mal? Volta para nós, o que nós plantamos, nós vamos colher nessa vida, não tem escapatória, a gente vai colher. No final desse programa nós vamos ver o resultado. E eu quero ainda bater um pouco em cima da tecla que eu falei no último bloco. Fiz algo errado, pequei, não necessariamente, a gente está falando de matar, mas roubei, eu matei, eu desviei, eu tratei mal, eu bati em alguém.
Ah, mas Jesus morreu na cruz e levou para si todas as consequências, para suas pisaduras fomos sarados e curados e pronto. Não vai acontecer. Eu posso dizer isso? Eu estou livre de qualquer consequência do meu pecado, porque Jesus morreu na cruz e levou sobre ele, além dos meus pecados, as minhas consequências. Jesus levou as consequências dos meus pecados. 1 João diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ponto. Ele não diz que nós não colheremos aquilo que plantamos. Então, se eu matei e me arrependi, o Senhor me perdoa. E apagou na minha vida essa mancha do pecado. Mas eu tenho que ir perante a justiça e pagar. Exatamente a questão da misericórdia. O que a pessoa pega? Ela pega a misericórdia e fala, não. Ela confunde com isso aí. Pensa que a misericórdia não vai colher a consequência. Me dá respaldo para fazer qualquer coisa. Exatamente. Quando a palavra de Deus fala, completando o que o pastor falou, ele fala assim, ó, aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Quer dizer, tá bom, que misericórdia, como é que é isso? Eu confessei, vou voltar para matar de novo. Matei, fui lá e confessei. Eu matei porque tive um sequestro de amígdala, né? Saí de mim e fui lá e matei o sujeito. Cometi um crime. Eu vou ser processado por aquilo. Né? Vão me ouvir, eu vou ser julgado, vou ser condenado, certamente se a justiça me condenar. Agora, a misericórdia ela vai estar sobre mim? Vai. Como eu vou pagar, não seria uma palavra boa, eu vou falar, como eu vou cumprir essa pena? Eu estando sob a misericórdia de Deus, eu acredito que eu vou cumprir muito melhor se eu tivesse fora dela, sem estar com ela. Entendeu? É quando a pessoa faz uma confusão tremenda. Né? Confessei, deixei, estou sob misericórdia, estou salvo, vou morar no céu, mas estou ali cumprindo a etapa, né? Que eu tenho que cumprir. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei porque tu estás comigo, tua vara me consola. Esse vale da sombra da morte não é apenas doença terminal, situações de depressão, de tristeza, de depressão. Você está com o Senhor, Ele está contigo, está consolando, mas você vai passar pelo vale. E uma pessoa até perguntou aqui, Deus anula consequências? Anular ele pode, porque ele pode tudo agora. Mas aí já anula. Mas aí já entra na questão da soberania de Deus. Não queremos ser soberania, mas geralmente não. Na minha visão, não. Pelo que eu tenho visto. Ele não é obrigado, mas obrigado pelo geralmente. Obrigado pelo geralmente. Se a gente pudesse colocar numa linha, a gente diria assim, olha, pelo nosso entender, exatamente. Não. Pelo que eu tenho visto. Mas pode acontecer porque ele está no terreno da soberania de Deus. De cumprir as leis que ele mesmo implanta. Agora você perguntou, eu posso dizer? Posso, você pode dizer o que você quiser. Agora, se é verdade bíblica, aí já é outros 500. Se eu não estiver enganado, na questão de Davi, voltando ao que o pastor falou aqui, na época da lei, o que teria acontecido com Davi? Teria acontecido com Davi? Exatamente, ser apedrejado. Não, uma discussão. Então Deus ali criou, já manifestou a graça ali. Falou, meu irmão, eu quero, você vai ser segundo no meu coração. Jurisprudência ali na situação. Eu quero te usar e vai servir como exemplo. Agora uma pergunta, pastor, porque dentro desse assunto o senhor falou da questão de ter que pagar. Me ocorreu, me veio um fato à mente aqui, de uma pessoa que enriqueceu ilicitamente e agora está na presença de Deus. Zaqueu. Não, eu estou falando de uma pessoa de fato mesmo, só não posso citar nomes. Existe. Eu não posso citar nomes, mas hoje é desfruta daquele dinheiro que foi colhido erradamente. Hoje tem casa na praia, tem carro, tem dinheiro, tem apartamento, tem tudo. Aí hoje ele está na igreja. Hoje eu sou salvo. Aí bota lá no vidro de trás do carro, Deus é fiel. Rapaz, você tem que se converter. Tudo isso você tem que, se você quiser, meu ver, tá? Tem que pegar, devolver tudo e acertar tuas contas com a justiça. Tá por maldição. Porque aquilo ali não é fruto de bênção da sua vida. Da história de que tinha uma nota de R$100 no chão. Tá certo, aí veio um católico e veio um crente fervoroso. Aí quando os dois viram a nota ao mesmo tempo, quando foi chegando perto, o católico foi pegar ali. Não toca nessa nota que ela está amaldiçoada, está endemoniada, eu quero tirar uma. Eu te expulso em nome de Jesus, você pegou e botou no bolso. Pode isso também? O cara tá cheio de dinheiro errado ali. Ô, dinheiro, então te conversa. Escuta essa aqui. A irmã chegou para um certo pastor e falou assim, pastor, eu estava com dinheiro, escute essa. Eu estava com dinheiro para pagar as contas normais do mês, mas me deu uma compulsão para entrar na loteria. E eu ali com o dinheiro da água e da luz do mês. Já ia vencer a segunda. E a gente sabe que 40 dias hoje o pessoal vai lá e ela foi entrar na loteria. Agora vai entender o mistério. Fica aqui no ar aqui o mistério. Ela no outro dia, né, depois de ter apostado com o dinheiro da luz da água, o que aconteceu? 2 dias tinha 2 carros zero na porta da irmã.
um carro zero da Light para cortar Aleluia, luz e um rapaz. carro zero da Sedai para cortar água. Ela não ganhou foi nada, porque o Clint não aposta nada. Não, tem outra história também, não tô falando acima disso, né? O irmão chegou, passou. Eu respirei. Eu fiquei vermelho aqui. Ele fala o contrário. Não, eu tenho que sair correndo, ele fala a história contrária. Bota o microfone. Não, mas tem a história contrária. Tem a história do irmão que chegou. Do irmão que chegou pro pastor e falou assim: pastor, pequei. O que foi, meu querido? Pastor, peguei todo o meu salário e apostei na loteria. Vai logo para a secretaria. Não, pastor, mas eu ganhei. Vai logo para a tesouraria. Não tem ele. Dá o dízimo, não pega o Mas há uma história verídica de um rapaz que jogou, ganhou, chegou na igreja e deu o dízimo do que ele ganhou. Meu Deus. Aí ele... Errado. Aí ele sentiu... Olha só, ele sentiu... outro debate. Ele sentiu peso... Eu prefiro... Mas olha o desenrolar da história. Se fosse pra mim, prefiro não saber de onde veio o dinheiro. Não, olha só, o desenrolar da história. Ele sentiu peso e falou com o pastor, né, com a liderança que ele tinha jogado, não sei aonde, ganhou e tal, e que deu dízimo. Ele foi excluído da igreja, mas ninguém devolveu o dízimo. Ah, tá, que legal. Eu vi na televisão um determinado evangelista que aparece muito na televisão, perguntaram para ele, numa das perguntas que fizeram para ele, se a pessoa ganhasse na Mega Sena, o que faria? Se poderia entregar o dízimo. Ele disse: não, já pecou uma vez, vai pecar de novo roubando dízimo. Não vou entrar pro canto de ter que dar dízimo ou não. Não vou entrar nessa vez. Mas a minha preocupação é, a gente entende que não é uma prática correta. E aí as consequências dessa vida com esse dinheiro não necessariamente pode ser não vou ter comida, não vou ter um carro. Mas a gente vê pela história, pelos fatos, como estão as vidas de muitas pessoas que ganharam na loteria. Você vê índice muito grande de assassinato, de adultério, de suicídio, de roubo. Tudo consequência de um dinheiro que foi recebido não plantando. Porque essa semente aí não rendeu, não foi nem 100 por 1. Agora, pastor, 52 milhões por 1. E um membro da minha igreja chegou para mim e falou: pastor, vamos então partir para a questão da lei. Eu não estou em pecado porque eu estou dentro da lei do meu país. O jogo não é ilegal, é legal. Eu não estou cometendo nenhum crime, não estou transgredindo nenhum crime. Eu falei, bom, aí eu raciocinei Deus. Eu falei, ó, se você for olhar dessa maneira, você vai perder, né, as bênçãos de Deus. Porque, veja bem, tem coisas que você tem que olhar na Bíblia, que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então, claro que você não vai cometer nenhum crime. E para Deus? Você tentando adivinhar, você fazendo uma prática de adivinho de prognóstico. Como é que é isso? Você não tem Bíblia em casa? Aí acabou o papo. Ele queria um anjo de fumar ali. Tudo que é lei não é pecado. Hoje em dia, então, as leis que estão aprovando aí, o STF está deixando cada vez mais complicado. Mas tem uns que vêm te pegar. Ué, pastor, estou aqui, eu estou com meu namorado, um homem. Eu estou com meu namorado, nada a ver. Deixa eu ver o culto. Mas isso vai render assunto, de mais debate. E ó, só para a gente tem 6 minutos ainda terminando, e eu faço talvez a última pergunta da enquete para os pastores, embora a gente já tenha respondido ela indiretamente, eu pergunto para cada um: o que nós plantarmos nessa vida, aqui na terra, antes de ir para o céu, e se outros não forem para o céu vão para o inferno, mas o que nós plantamos aqui na terra, nós vamos colher na terra de bom e de mal? Ou não, tem coisas que nós vamos colher eu penso que galardão, só lá no céu Deus vai galardoar a gente, por isso que a gente fez de bom aqui. Eu penso que dentro da esfera humana vamos escolher aqui. Tudo, 100%. Sim. Agora, como você mesmo citou, o galardão é um fruto que eu vou receber lá. E foi plantado aqui. Mas é no âmbito espiritual. E no âmbito espiritual é só realmente na área do espírito. Não tem como a sua carne necessariamente colher algo que você plantou no espírito. Pastor citou até o texto. Não é por óbvio. Não é, exatamente. Então... As obras são anuladas? Como é que é isso? E a fé sem obra é morta. Mais outro. Tem mais 5 horas aí pra gente continuar antenados aqui. Eu acredito na lei da semeadura e da colheita. Acho que ela é completamente bíblica. Acho que as minhas ações elas têm consequências positivas e negativas. Mas acredito também que o Senhor, Ele interfere na minha vida diretamente devido à forma como eu interajo com Ele. E aí tem coisas na minha vida que eu colho sem ter plantado. Por exemplo, não necessariamente eu fiz mal a alguém e estou sofrendo, perdi meu pai, estou desempregado. Eu acho que a ação da natureza... Nem tudo é consequência. Nem tudo é consequência.
Eu acho que a ação do mundo que jaz no maligno pode me surpreender com muitas coisas, inclusive fazer com que pessoas excelentes de Deus sofram e muito, devido à ação do maligno no mundo e não devido a uma ação dela. Ela não plantou para estar colhendo. E, rapaz, isso muda muito a doutrina de igreja, de muitas coisas, de tô doente, muita pregação porque tá com pouca fé. Isso abre um novo debate. Mas, isso, né? baseado no que o pastor falou, eu vou usar duas palavras até para poder esclarecer como eu creio, de uma forma também sucinta. Duas palavras fundamentais. Determinar e influenciar. Foi o que o pastor acabou de falar. Certo? Eu creio que algumas coisas que você faz vão determinar. E outras apenas influenciam. Né? Que é diferente. É completamente diferente. Palavras parecidas, mas diferentes. Então, quando eu colho algo de uma ação que eu tenha cometido de errado ou de bom, eu, de certa forma, determinei aquilo. Agora, existem as influências, foi o que o pastor falou. Existem as influências do mundo espiritual. Né? Existem as influências do mundo espiritual, que vai independer das minhas atitudes. Foi o que o pastor acabou de falar, eu concordo, é assim. Que tem também diversos exemplos que a pessoa costuma dizer muito na igreja, tem gabinete, pastor, eu estou direitinho com o dízimo, eu estou retinho no meu casamento, pastor, eu venho aos cultos, pastor, eu oferto, eu participo de todas as campanhas, eu não olho nem para o lado, eu estou bonitão na foto, mas eu estou assim, ó, a minha vida está ficando dessa forma. Bati com um carro, minha filha ficou reprovada, meu filho está chegando 3 horas da manhã em casa, meu outro filho não quer vir para a igreja. O que está acontecendo, pastor? Da onde eu estou colhendo isso? A minha preocupação é justamente essa, André. O pessoal que está em casa e está vendo, e que a vida não está uma maravilha. E que às vezes está vivendo uma vida na presença de Deus. São influências. E aí muitas vezes ligam a televisão e falam assim, se você não foi curado é porque você não teve fé. E aí a pessoa vai entrando no mundo cada vez e vai se distanciando de Deus, vai se distanciando da graça, vai se distanciando do Evangelho. E meu querido, no mundo tereis aflição, essa é uma realidade, no mundo tereis pobre, essa é uma realidade, entendeu? Mas, claro, não é por causa disso que eu vou degringolar e vou começar a fazer maldade. Porque eu vou acumular as coisas. E olha aqui, pastor, isso aqui o senhor também pode comentar pra gente, eu achei fantástico. O pessoal no Facebook também, na internet, voltando sim, a palavra de Deus tem que se cumprir, tudo que nós plantamos colhemos. Mas o Nilson Antônio Luz aqui no Facebook fala uma coisa bem interessante. Ele falou assim, ó, André, prefiro dizer que nem sempre, mas eu posso explicar. Jesus sempre fez o bem, mas em vida só recebeu o mal. O que os pastores acham disso? Ele só recebeu mal, ele só recebeu mal não porque teve uma prostituta que lavou os pés dele e enxugou com os cabelos. Isso foi uma demonstração de amor e carinho tremendo. Ele recebeu muito amor. Recebeu muito amor. Agora, o que o pastor fala, esse exemplo que ele usou, anula a graça. Porque eu estou dizendo, pastor, eu faço isso, eu mereço. Então não é por graça, é por mérito. É mérito, então não existe, a gente merece nada, a gente merece a graça. Mas, pastor, eu ia entrar nessa história. Eu ia entrar nessa história agora, foi bom que o senhor levantou e ia falar exatamente isso. O senhor com propriedade falou aí, a gente tem que parar com esse negócio de ficar achando que o crente merece. Não, eu mereço. Porque eu sou bonzinho. É uma troca, não, eu faço isso, então, consequentemente, eu tenho que ter isso e isso. Meu irmão, melhor você tem. Você vai passar a aflição. A gente só tem um minuto. E aí, acho que o pastor Felipe também falou, nem tudo é consequência. E se for por isso, a gente merece a morte. Porque Adão pecou, se fosse a gente que pecava no lugar dele, acabou por aí então. Olha, se a gente merece alguma coisa, é a morte pela graça. E rapidinho, olha. Tem 30 segundos só para terminar, gente. Rapidinho, André. E se fosse por méritos, ninguém merecia mais coisas boas na sua vida, no seu ministério terreno, do que o apóstolo Paulo. E ele levou muita coisa ruim na vida. Olha aí, nossa enquete aí. Estão rodando a enquete também. O que fazemos de bom e mal volta para nós. E o que nós plantamos nessa vida? Nós vamos escolher 92% das pessoas, grande maioria, diz que sim. Pra cá, acho raras vezes que eu vi placares são grandes assim. E 8% das pessoas dizem que não. Quero agradecer a presença de todos os pastores. Obrigado, pastores, por estar aqui. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. E até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Foi bom essa.